Olá pessoal, estou aqui para falar um pouquinho sobre a edição de uma das fotos resultantes do último curso de iluminação, chamado Iluminação sob Controle, que nós fizemos aqui em Petrópolis. E pelo Instagram eu coloquei lá uma foto, um resultado, né, de antes e depois, e o pessoal pediu, comentou ali de que tinha interesse em ver como foi feito o processo. Então resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho. É o vídeo zero aqui, na verdade, que eu estou construindo, então eu estou testando tanto a plataforma de captura quanto a câmera. Tá tudo ainda na primeira configuração aqui, então um vídeo zero, que não tem a intenção de ser um vídeo tutorial, né, de ensinar todos os passos do processo. Mas a ideia é mostrar como tudo foi feito e apresentar para vocês um pouco aqui do processo de edição. Então eu vou começar falando um pouquinho do arquivo lá no Lightroom, do que foi feito lá, e depois vou passar para o Photoshop para mostrar o que é feito em cada programa e um pouquinho das ferramentas que eu costumo utilizar, beleza? Então vamos passar lá para o Lightroom e ver como ficou essa edição. Bom, aqui está o catálogo padrão com o resultado aqui do ensaio do workshop de iluminação. Aqui são fotos que a gente fez para comparar o controle da luz, né, mediante modificadores, difusores, suavizadores, rebatedores e assim por diante, tapadeiras. Então tem muitas fotos aqui que elas têm o objetivo didático de trabalhar com a iluminação, não é um ensaio para resultar, para fazer foto, né? É um ensaio para estudo. Então, se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, daqui a algum tempo, alguns anos, eu não sei, né, como é que isso vai ficar aí pela internet. Então, se você estiver vendo isso aí ao longo do tempo, essa ideia da gravação é para o pessoal que viu ali o processo do curso e ficou interessado em saber como foi feita a edição. Então, por isso que as fotos têm várias comparativas, assim, com as poses a modelo bem estática, e a gente vai variando a posição da luz. Aqui um estudo sobre fotometria, a fotometria pontual, a fotometria matricial, e aí você vai colocando os rebatedores, os difusores, até construir a luz toda da cena que resulta nessa daqui, né? Então, entre chegar e apontar a câmera, é isso. Apontar a câmera com alguma compensação sai nisso, e você trabalhando a luz direitinho, você consegue chegar aqui. Então, a ideia das fotos foi essa, né? Então, e aqui alguma coisa utilizando flash para simular pôr do sol. E a ideia que eu quero tratar aqui, na verdade, é com uma foto específica, que é essa 93, que foi a que eu coloquei lá, a versão editada no Instagram, e foi a partir dela que surgiu aí a ideia de fazer esse vídeo. Então aqui é a versão no Lightroom, já revelada, e aqui eu tenho uma versão neutra, né? Eu não gosto de falar que essa daqui é o RAW, né? Porque na verdade o RAW ele não é uma imagem. O arquivo RAW é um arquivo de dados. Ele não é um arquivo que a gente pode ver, como a gente está vendo assim, aqui esse retrato. Então quando a gente fala, deixa eu ver o teu RAW, né? Pô, eu deveria mostrar um banco de dados aqui, um arquivo numérico, né? E não uma imagem. Se eu estou vendo uma imagem, mesmo que temporária, como é o caso aqui do Lightroom, é uma imagem que ele está gerando em tempo real para a gente aqui, à medida que nós mudamos os parâmetros da revelação, né, ele reconfigura, né, esse JPEG que ele tá mostrando aqui para a gente, mas isso daqui já é um JPEG imaginário, já é um arquivo temporário que ele está criando aqui, com base nos dados do arquivo RAW. Então, isso daqui não é o arquivo RAW, mas é o arquivo mais neutro possível, né, porque é o que talvez mais se aproximasse do RAW, porque olha só, o perfil de revelação está o padrão da câmera no modo neutro, ou seja, o mais zerado possível, o balance branco original da captura e todos os ajustes de revelação zerados, não tem nada feito aqui, né? Tudinho zerado, nem lente, nenhum tipo de correção. Então, isso aqui é o que mais se aproxima do RAW, mas não é o RAW. E aqui é a versão do jeito que ela saiu do Lightroom. Partindo daqui, nós conseguimos trazer até aqui. Só que perceba que os ajustes são muito poucos, né? Eu mudei o perfil de câmera neutro para Adobe Retrato, porque ele dá um pouco mais de contraste, né? Ele já é um pouco mais pesado, comparando aqui com o neutro. Olha lá, ó, ele já dá um pouco mais de contraste e tira um pouco desse esverdeado, né? Ele já ajuda um pouquinho nesse processo também de reduzir um pouco esse verde. O balanço de branco eu praticamente mantive, eu só aumentei um pouquinho a proporção aqui dos magentas,
por conta do verde no entorno, né? A cena tinha muito arborizada. E veja que os ajustes são muito poucos. Ó. Eu fiz aqui uma compensaçãozinha de exposição para menos um pouquinho, subi um pouquinho os realces, fechei um pouquinho mais as sombras para ajudar nesse contraste, né? Deixá-la um pouco mais pesada, um pouco mais carregada. Como tinha esse flash ali no contraluz, provoca um flare, e isso acaba tirando um pouco do contraste da imagem. E marquei aqui um pouquinho mais os pontos de preto e branco. Depois disso tem aqui claridade de desembaçar, o desembaçar também com o objetivo de matar um pouquinho esse flare. Eu não mexi em curva, não mexi em cor, não mexi em nada, não tem nenhum ajuste desses de cor aqui feito, nada. Tem a nitidez, a correção de lente, ó, e aqueles lá de cima da revelação, ó, basicão, né, não tem grandes maluquices aqui. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu vivo dizendo isso. O processo de edição ele não é uma coisa maluca que você vem aqui ficar testando e fazendo um monte de coisa aleatório, ou então baixando milhares de presets, né? A ideia da revelação, a ideia da edição é que ela contribua com a fotografia, que ela seja condizente com a sua intenção. Tem até uma pequena livezinha que eu fiz no Instagram falando sobre como encontrar a sua identidade na edição, onde eu falo disso. A edição, você não vai procurar uma identidade na edição. A edição é uma extensão da sua fotografia, né? Então, e aqui tá, ó, não fiz muita coisa, né? O que eu tinha que fazer, eu fiz na foto. Era o clima que eu queria era esse, o contraluz, laranja, a exposição correta, tá tudo já definido. Aqui eu só acerto alguns pontos, né? Bom, e daqui então eu vou para o Photoshop. Eu só vou fechar aqui porque eu acho que os dois programas abertos vão ficar pesados demais. E aí vim com aquela foto que a gente acabou de ver para o Photoshop. E aqui eu faço basicamente dois processos, que aqui já estão achatados, não tem todas as camadas, mas eu praticamente limpo as coisas que estão erradas, né? Pele, cabelo, algum objeto no plano de fundo, qualquer coisa, e depois eu faço a finalização, com nitidez e a correção de cor. Então, basicamente, eu divido a minha etapa aqui de pós-produção nessas duas etapas, né? A primeira de correção de limpeza, a segunda de finalização. Então começa com o RAW, os ajustes do que eu quero fazer no arquivo base e esses dois passos aqui. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho, como eu tinha dito, né, a ideia do vídeo não é um vídeo tutorial, a ideia não é ficar ensinando todos os passos, é falar um pouquinho sobre como é feito. Então, o que eu fiz aqui? A primeira coisa, limpeza, né, é tirar essas coisinhas de pele, essas pequenas marquinhas. Tá vendo? Dá pra ver no antes e depois o que é que foi limpo, né? Tem um liquify aqui no maxilar, uma acertadinha no lábio, tá vendo? Dá pra ver que é mexendo um pouquinho, né? Acertei um pouquinho a linha do queixo, um ajuste pequeno, às vezes a lente ou o ângulo do rosto dá uma forçada para uma das diagonais, eu gosto de deixar o rosto mais simétrico um pouquinho, mas olha, é sutil, dá pra ver que é pequenininho a correção. E basicamente os cabelos, né? Que acho que foi onde eu mais tive que intervir aqui, foram esses cabelinhos ao vento aí, por conta de duas coisas, né? Na verdade são três fatores nesse caso. O primeiro fator é o contraluz. A luz no contra ela vai acender todo e qualquer cabelinho, poeirinha, qualquer coisa que tiver aqui vai acender com a luz no contra desse jeito aqui. Esse é o primeiro fator, o mais agressivo. O segundo fator é o ambiente externo, tem vento, a gente está exposto ali aos elementos e não tem jeito, o cabelo não fica muito parado realmente. E o terceiro ponto é a tonalidade, o cabelo dela é clarinho, então ele é mais sensível. Se tivesse aqui uma modelo negra, talvez, com cabelo afro, mais pesado e bem preto, talvez a gente não tivesse tão pronunciado esses fiapinhos, assim, né? Esses fios mais espalhados. Então são esses três fatores que acabam trazendo essa situação aqui para a foto. Eu não acho nem que isso deva ser tirado assim totalmente, tanto que o que eu tirei foram aqueles mais altos ali na parte de cima e o resto eu nem mexi muito, né? Então eu vou mostrar um pouquinho como é que a gente faz isso. Então beleza, primeiro passo aqui para a ferramenta de limpeza é o Spot Healing, essa ferramentinha aqui do Band-Aid, essa aqui o Spot Healing Brush, que onde eu vou pegando esses pequenos trequinhos, né? Qualquer coisinha, às vezes é poeira, às vezes é sujeira de lente, qualquer coisa que eu possa identificar aqui, às vezes é uma marquinha de pele mesmo, uma pequena espinha. Então, qualquer uma dessas coisinhas aqui eu posso vir catando, é só simplesmente
passar aqui a ferramenta sobre a mancha, que ela vai catando, ela vai resolvendo, né, o círculo aqui. O ideal do spot healing é que você faça movimentos mais precisos, assim, ele é um spot mesmo, ele é pontual, então a ideia é que você faça pontinhos, e não que você venha aqui cobrir uma área gigante assim, né? E se você precisar de uma ferramenta um pouco mais controlada, tem o Healing, esse é o Spot Healing Brush, e esse aqui é o Healing Brush. E nesse você consegue, antes, com o Alt pressionado, dizer de que área o programa deve clonar as informações. Então ele é um pouco mais controlado, porque você pode dizer antes, olha, copie daqui para lá. E não vai acontecer dele pegar aleatoriamente, por exemplo, uma área de cabelo e tentar jogar na pele, como eu estou fazendo agora, para evidenciar o que eu estou querendo dizer. Então, se o Spot Healing, que é automático, você simplesmente clica e o próprio programa decide de onde ele vai clonar, estiver fazendo alguma besteira, você pode passar para o Healing Brush, onde você determina antes de onde ele vai copiar. Tá? Uma outra observação, tem dois motores aqui, tem três, né? Mas dois aqui para retoque mais utilizados. O Content Aware e esse aqui eu não vou lembrar a tradução. Content Aware é sensível a conteúdo, eu acho. E esse daqui, eu acho que ele... Bom, eu não vou lembrar, mas é por semelhança de proximidade ou coisa assim. Então ele vai avaliar quais são os pixels que estão ao lado, ao redor desse que você está tentando remover, e aí ele vai fazer essa substituição por proximidade, né? Ele vai tentar uma equivalência por proximidade ou coisa parecida com isso, você vai entender aí. São os dois motores que eu costumo utilizar, esse daqui ou o Content Aware. E até esses fios atravessados, assim, ó, você consegue fazer com o Spot Healing. Ó, você insiste um pouquinho, vai pegando o padrão que ele entende, né, o padrão que está por trás e replica os fios ali. Então você consegue apagar. Ó, esse fio que está aqui, por exemplo, provavelmente vai funcionar com o Spot Healing. Olha lá, fica bem razoável. Dá uma aproximada, porque às vezes isso aqui dá uma manchinha, tá vendo? Aqui ficou uma pequena mancha. E aí eu posso vir com o Healing Brush e volto a emendar esses cabelos aqui, ó, né, que ele acabou manchando, né? Então dá uma olhadinha de perto para ver se não ficou alguma coisa mal feita aí. Bom, a outra coisa é preencher essa não é bem uma falha, né, mas ficou uma falha no preenchimento do cabelo. Não é uma falha de cabelo da modelo, mas na foto ficou um buraco aqui, né? E tem gente que pega o Patch Tool, que é essa outra ferramentinha aqui, tenta fazer isso de uma vez, né? Pega todo esse pedaço aqui e tenta botar outro cabelo em cima. Olha, pode até ser que você dê sorte, assim, que a coisa funcione, mas não vai ficar muito verossímil. Eu recomendo que você use o carimbo, Clone Stamp Tool, né? Essa ferramentinha aqui, tecla de atalho S. E o segredo para utilizar ela nesse tipo de correção é pegar uma amostra e botar o pincel bem fininho, quase que da espessura do fio que você quer fazer. E aí você vem traçando, ó, fio por fio. Vem copiando, vem copiando, vem copiando, vem copiando, vem preenchendo isso daqui devagarzinho. Porque se você tentar fazer isso aqui numa patada só, não vai ficar legal. Então, vem preenchendo todas essas fibras, assim, ó, todos esses pedacinhos mais escuros. Ó, vem e tenta, sempre que possível, às vezes você tem que ficar de perto para ver se não está fazendo nenhuma correspondência errada, né? Se você não está preenchendo com cor errada, se a amostra não está pegando de lugar errado. Mas tenta sempre que possível afastar um pouquinho e fazer fios longos, assim, traços longos, né? Para que você se aproxime ao máximo da realidade ali do cabelo, né? Então aqui eu já fiz alguns, ó, vou desligar, ó, tá vendo como vai preenchendo? Aqui eu estou fazendo sem muito cuidado, estou fazendo e falando ao mesmo tempo, não estou completamente concentrado, mas já deu para perceber como a coisa funciona, né? E daí você vai refinando e fazendo dessa maneira. A parte mais difícil, sem dúvida, é essa aqui de cima, porque aqui você precisa definir até onde você copia, e aqui não tem ferramenta automática que resolva. Você até pode tentar com o Spot Healing começar com esses fios que estão mais separados, assim, mais desgarrados, que ele vai acabar conseguindo fazer, ó. Mas à medida que você entra nesse miolo aqui, né, se você tenta apagar um pedaço maior desses fiapinhos soltos aqui, ó, ele começa a não render muito bem, ele começa a não saber onde termina uma coisa e começa a outra, ele começa a fazer sujeira, ó, começa a bagunçar tudo. Então, você até consegue, vamos dizer, quebrar o gelo,
né, iniciar o processo com esses fios que estão mais desgarrados aqui, mas na finalização, no acabamento, você vai ter que fazer no braço. E para fazer no braço, a melhor ferramenta que tem é, de novo, o Clone Stamp, a ferramenta de carimbo. Você usa ela com uma passagem um pouco mais baixa e vem pegando do plano de fundo. Eu vou pegar desse lado de cá, fazer um pedaço aqui, ó. Você vem apagando, né, de fato, esses cabelos todos, né, na grosseria. E o que você tem que fazer? É determinar, eleger aqui nesse meio alguns fios para ficar de borda. Fala, bom, qual vai ser a margem aqui? Né? Onde é que eu vou parar? Porque senão você vai chegar na cabeça dela. Então eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou pegar daqui, ó, e vou contornar aqui, ó. Vou eleger esses fiozinhos aqui que eu estou deixando intactos, ó. Eu estou elegendo esses caras ali arbitrariamente. Bati o olho e falei, vou contornar por aqui, porque aqui eu consigo manter alguns fios para cima, né? Eu não vou deixar isso aqui como se estivesse com laque, né? Eu vou deixar alguns fios para cima e vou daqui para lá, do que tiver fora desse contorno aqui já era, eu vou apagar todo mundo. Então é isso aqui que eu vou fazer, ó. Vou vindo aqui, vou tirando todo mundo que está aqui no meio e vou aumentando. Conforme eu vou me afastando do cabelo, eu posso aumentar um pouquinho o tamanho do pincel. Eu tenho que fazer isso com um pincel pequenininho lá perto dos fios que eu quero preservar, porque aí vai ficar mais bem definido, não vai ficar essa borda difusa, né? Ele vai ficar mais bem definidinho, vai ficar legal. Aqui, ó, vou contornar esse daqui, vou pegar uma outra amostra para não manchar muito o plano de fundo. Ó. E aí você vai atualizando o sampler, né, de onde é que você está tirando, e depois você vem com ele mais aberto, pegando mais externo e fazendo uma média para não ficar com o plano de fundo manchado. Ó. Se você percebeu que deu mancha, pega aqui de volta o Patch Tool, seleciona ali onde manchou e aí afasta para uma área mais homogênea, ó, e vai desfazendo. Então olha só como eu já matei alguns cabelos. E essa parte aqui é importante porque é isso que vai deixar a coisa mais ou menos realista. Porque se você corta isso aqui muito reto, não fica nenhum fiapo, fica esquisito. E outra coisa que, para deixar isso aqui ainda mais realista, é reconstruir alguns fios manualmente. Pega um pincel bem pequenininho, bem fininho, pega aqui a cor do cabelo que está ali e preenche alguns desses fios aqui assim, ó, manualmente mesmo. Desenha alguns fios desses, né, emenda para um lado, emenda para o outro. Pega aqui a cor do cabelo e vai fazendo alguns fios aqui para que você possa deixar isso aqui um pouco mais realista. A ideia é que você consiga fazer o mais próximo possível do fio mesmo, né? Então aqui, ó, faz um mais esbranquiçado, depois você pega esse mais alaranjado que está aqui embaixo, passa ali para dar um volumezinho nele. Tem um esverdeado, um tom aqui quase que de aberração cromática, ó. Pega esse tom, tenta replicar mesmo o esquema, ó. Esse fio que eu reconstruí ali, ele ficou bem parecido com o original, ó. Esse aqui de cima, né? Esse aqui do meio aqui que eu tô falando, né? Ele já fica bem parecido com o que está original, ó. E assim você vai, né? Vai pintando. E daí você vai chegar aqui. Aqui tá cheio de cabelo falso, né? Tá cheio aqui do lado de cá, ó, tem um monte. Deixa eu ver se eu consigo marcar para vocês aqui quais são os cabelos falsos aqui. Deixa eu pegar uma cor mais destacada. Deixa eu ver. Ó, aqui é cabelo... Opa, tá abaixo aqui. Deixa eu fazer uma nova camada acima. Senão vocês não vão ver nada. Ó, aqui é falso. Esse aqui é falso. Esse aqui. Esse aqui. Aqui no meio tá cheio, né? Essa emenda aqui é falsa. Isso aqui foi feito depois. Ó, é cheio de cabelo falso aqui, ó. Isso aqui é tudo falso. Então é isso que vai deixar isso aqui, ó, isso aqui é isso que vai deixar a coisa mais realista. Aí você vai ter que preencher fio a fio, você vai ter que ficar desenhando cabelinho aí. Não vai ter jeito. Enfim, né? Você vai conseguir sair daquilo lá para isso aqui, como eu tinha já demonstrado, ó. Então você apaga, desenha os fios falsos e você vai chegar aqui. Beleza? E para fazer o clima da foto, né, o mood, o color grading, ou como você quiser chamar, tem vários nomes isso daí, são esse ajuste de cores, né? Como é que você faz para ajustar as cores. Eu vou falar daqui da forma que eu uso quando eu estou com, não é bem com pressa, né, mas é quando não é um trabalho que exige muito refino no grading, né? Eu só quero dar uma coloração que eu gosto e que não é nada assim que precisa ser preciso, né, muito específico. Então eu vou criar aqui vou deixar essas duas apagadas aqui, vou deixar até na original, sem limpeza, sem nada. Vou deixar acima da original. Eu vou criar aqui, ó, uma ferramenta de degradê, ou Gradient Map, para quem tem o Photoshop em inglês.
E aí eu posso pegar, como nesse caso eu tenho uma foto bem solar, bem laranja, amarela, eu escolhi essas cores para manter aqui na paleta, né? Foi o que eu disse, eu não fotografo assim com a intenção de deixar isso aqui rosa, depois roxo, né? Então eu quero que fique com esse aspecto mais solarizado. Então eu vou abrir nesse mapa de degradês aqui, nesse Gradient Map, até deixei salvo, eu poderia criar aqui, mas não tem mistério, você pega um branco, um amarelo, um laranja e um vermelho, até vou tirar um pouquinho aqui a saturação desse vermelho, tô achando ele muito saturado. O resto tá bom assim. E aqui é só inverter, né? Tá ao contrário, né? As partes claras estão nas sombras. Eu vou inverter para que, olha só, quanto mais claro, mais branco. E aí, conforme vai escurecendo, ele vai passando do amarelo para o laranja, do laranja para o vermelho. Né? Essa é a minha ideia. E beleza, definir quais são as cores que eu quero nas posições que eu quero pelo mapa de degradê. Ótimo, só que agora meus olhos estão cansados desse laranja. Quando eu volto para a foto, eu não estou nem enxergando direito. Então, macetinho aí. Abre uma camada em preto e branco e fica olhando para essa foto em preto e branco por alguns segundos. Fica encarando o modelo ali, né, uns 10 segundinhos, para o teu olho descansar desse laranja absurdo que estava ali. Aproveita que está aqui, ó, vai lá e abaixa a opacidade dele. Né, tira a opacidade, deixa zero. E agora que você tira o preto e branco, você vem subindo, vem aumentando essa opacidade até ver mais ou menos onde você quer. Ó. E, faltou uma coisa importante, antes de subir a opacidade, muda o Blend Mode aqui, o modo de mesclagem, de normal para Soft Light. Eu acho que é luz suave a tradução. E aí sim você aumenta a opacidade. Ó, vai aumentando até... Eu acho que foi por aqui. Eu geralmente uso de 10 a 15%, deve ter sido algo assim que eu fiz. Então, olha, sai dali para cá e aqui. Tá bem parecido, ó. Vê que em termos de coloração, ó, tá praticamente igual. Né? Só mudou ali as correções de limpeza que eu não fiz. Então, basicamente, esse é o processo de edição do RAW à finalização, né? Passando pelas etapas aí de limpeza e correção de cor, né? A finalização, os ajustes finais do arquivo. Bom, é isso aí. Como eu tinha dito, a ideia não era um vídeo de tutorial de percorrer cada uma das correções de forma detalhada, explicar como se faz cada uma das coisas, mas era de apresentar um pouco, né, o processo desse fluxo de edição de começo a fim e levantar novas possibilidades aí. Talvez algumas das coisas que eu tenha falado aqui, vocês, quem está assistindo aí, talvez não conheça ou tenha tido alguma outra ideia a partir do que eu falei, e isso aí já vale. Se vocês tiverem vontade ou tiver interesse em vídeos mais tutoriais de como fazer tal coisa específica, assim, e vir falando devagarzinho, pedaço por pedaço, comenta aí, me fala, porque a gente pode pensar em gravar coisas nesse formato. Ou então a gente pode abrir, que eu acho até mais interessante, abrir uma live, uma coisa assim, e a gente vai conversando enquanto vai trabalhando, que aí a coisa vai fluindo melhor. Bom, é isso, eu espero que tenha sido interessante, que vocês tenham gostado, que tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Para quem viu lá pelo Instagram, né, tá claro, a proposta para quem está vendo por outra plataforma, seja YouTube, Facebook, Rumble ou outra coisa qualquer, acessa lá no Instagram, @ericsimão com 2 Os, e tem uma livezinha lá onde eu falo sobre edição, tem algumas imagens, tem bastante material lá, e sempre tem uma caixinha de perguntas onde você pode mandar também as suas sugestões. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!